Bom dia, seja muito bem-vindo ao meu canal. Peço para que o Senhor vá de encontro agora contigo, que Ele te abençoe, que Ele te proteja, que Ele te guarde, que Ele te ilumine, que nesse dia você seja muito abençoado, que você possa ouvir a voz do Senhor, que você possa ter uma intimidade com o Senhor e que Cristo reine na tua vida acima de tudo. Que tudo coopere para o bem daqueles que amam o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então a nossa devocional? Hoje o versículo está lá em Jó 30:11, que diz assim: Pois Deus cortou a corda do meu arco, já que ele me humilhou. Eu estava lendo Jó e essa palavra ela me trouxe algumas coisas, o Senhor me mostrou algumas coisas através dessa palavra. Lá em Jó 29:2 até o 15, ele fala o quanto que ele era admirado, que ele tinha os filhos todos bem, a riqueza que ele tinha. Ele fala sobre quando ele chegava em tal lugar, ele era o cara mais honrado. Todos olhavam para ele e queriam a opinião dele. A opinião dele valia aquele tempo. O quanto ele era importante, né? Jó, ele diz assim: eu tenho saudade desse tempo. Eu sinto falta desse tempo. E aqui, Jó já tinha perdido seus filhos. Jó já tinha perdido todos os seus gados, seus animais, tudo aquilo que ele tinha perdido, até sua saúde, porque sua saúde já tinha sido atacada aqui nesse versículo. Quando ele fala que, pois Deus cortou a corda de meu arco, já que ele me humilhou. Então Jó já estava numa situação bem precária. Começa a lembrar das coisas boas que ele tinha. E Jó não entende, quem sabe, o processo que ele estava passando. Estava falando com o Senhor. Senhor, quantas vezes a gente passa por situações difíceis na nossa vida? Muito difícil, né? Aquelas situações que a gente chega a pensar e sentir saudade das coisas que a gente já tinha vivido no passado, as coisas boas que a gente viveu. Por exemplo, se é uma mãe que perde um filho, tristeza tão grande no coração que ela começa a lembrar o tempo em que ela tinha o filho ou a filha do lado, o tempo que essa filha estava viva, que esse filho estava vivo, né? Se é um pai que tinha um emprego, ele lembra o tempo que ele estava com o emprego. Agora, o momento que esse pai está passando, que esse homem, né? Ele está passando esse desemprego, ele está sem um trabalho, ele não consegue um trabalho. Então, aquilo ali traz tristeza para ele. É um desafio muito grande, é uma angústia muito grande. Principalmente para um homem, né? Que tem que sustentar a casa e ele não consegue o trabalho. E eu estava refletindo sobre isso, mas uma coisa o Senhor me trouxe na mente. O que Jó não sabia é que era o próprio Deus que tinha permitido o inimigo fazer isso na vida dele, né? Acontecer essas coisas ruins na vida dele, mas era porque Deus conhecia quem era Jó. Deus sabia qual era o coração de Jó. Deus sabia que, independente das coisas que Jó passasse, ele jamais ia negar o Senhor. Ele era um homem justo. Ele honrava o Senhor em tudo. Porque quando seus filhos faziam festa, Jó, ele oferecia os sacrifícios dos seus animais a Deus pelos seus filhos. Porque se eles tivessem pecado, ele pagava o sacrifício. Então, em tudo, a premissa dele era Deus. O primeiro lugar na vida dele era Deus. Ele reconhecia a soberania do Senhor e ele não se perdia em qualquer coisa. Então, quando Deus permitiu isso acontecer, era porque Deus conhecia o coração do Jó. E não era Jó que Deus queria humilhar. Quem Deus queria humilhar era o inimigo. Era o nosso inimigo. Era aquele que foi perante Deus tentar acusar Jó, dizendo: claro,
Você dá tudo para Ele, por isso que Ele te serve, por isso que Ele é fiel a ti. E quando Deus permitiu isso, e Jó permaneceu, mesmo na dor, ele permanece fiel ao Senhor, quem sai humilhado é o inimigo, é Satanás. Então assim, ó, independente da situação que você esteja passando, eu tenho uma palavra do Senhor para te dizer. Não é para te humilhar, é para humilhar o inimigo das nossas almas. É para humilhar o inferno, para que eles saibam que o Senhor conhece o teu coração, que o Senhor te conhece, que Ele sabe que tu é fiel até o fim. Então permaneça fiel no Senhor até o fim. Obedeça tudo o que Ele te mandar, faça tudo o que precisar passar, passe. Que nem no outro vídeo eu falei, passe pela prova dando glória a Deus. Porque não é você que Deus quer humilhar. Muitas das vezes quem Deus quer humilhar é o nosso inimigo. E nosso inimigo, eu não falo de carne, tá? O teu permanecer fiel é que vai glorificar o nome do Senhor. Então, permaneça fiel. Confie em Deus. E Ele tá com você. Se você é fiel ao Senhor, se você sempre buscou ser fiel a Ele, e você está passando por um momento difícil, permaneça. Porque Deus está contigo. E Ele te conhece. E Ele conhece o teu coração. E Ele sabe porque Ele está permitindo essa prova. Amém? Então fica com Deus. Que essa reflexão que eu trouxe hoje, que em nome de Jesus você possa ser abençoado por ela, possa ser transformado por ela, pela palavra do Senhor. E se você quiser ler mais, leia lá em Jó, leia todo ele. Eu tenho uma palavra do Senhor para te dizer. Não é para te humilhar, é para humilhar o inimigo das nossas almas. É para humilhar o inferno.